Matando, e você me conhece, sabe que eu sou pé no chão. Quando a gente anunciou essas 1.320 moradias, eu fiz questão de estar tudo certinho, contrato assinado e tal. Mas é importante dizer para as pessoas que tem um outro empreendimento que a gente vem trabalhando já há alguns meses e que muito possivelmente possa, possa ser anunciado para aquelas pessoas que podem pagar um pouquinho, que ganham um pouco mais de 1.600 de renda familiar, que tem condição de pagar, às vezes, uma parcela aí de 200, 300 reais, um imóvel também subsidiado em parte, e para quem tem condição de pagar um pouquinho. Tem muita gente nessa condição também. É a mesma lista? E é aí que está. O cadastro é um cadastro único. Né? Então, tem gente que, por exemplo, vai estar de fora por conta da renda familiar, mas que, ao se lançar esse empreendimento, nós temos já uma tratativa de que se use o cadastro habitacional do município. Para quantas pessoas seriam? Seriam mais de 1.000 unidades. Grande também, hein? É grande também. Então, a gente quer que a empresa, ao ofertar, antes de ofertar ao mercado, que ela oferte aos participantes do cadastro municipal de habitação, para fazer justiça àqueles que realmente mais precisam. E a gente sabe o que é o sonho da casa própria, do teto próprio, e a gente sabe que tem muita gente que aguarda isso há muito tempo, e vamos continuar trabalhando nisso aí. Aprendemos a fazer, demonstramos que sabemos como fazer e temos ainda muitos desafios pela frente, mas já sabemos o caminho trilhado, como se faz. Ô Denis, ontem a Regina, né, que é a sua secretária da Fazenda, ela foi lá na Câmara, a Raquel. Ela foi lá na Câmara prestar alguns esclarecimentos. Isso. E o que todo mundo questionou ela depois foi o seguinte: olha, pagamento atrasou mês passado, sai esse mês, e como é que fica o 13º? Tá. Vamos por partes. O mês passado nós fizemos um parcelamento de uma parte menor dos recebimentos dos funcionários. Então não foi metade que deixou para ser depositado depois. Foi uma parte menor. A maior parte, uma boa parte dos funcionários, inclusive, recebeu integralmente os salários. 25% do funcionalismo recebeu tudo no dia correto, né, no quinto dia útil. Uma parte de mais ou menos 40% a 50% recebeu mais de 80% no dia correto. E quem ganha mais, os maiores salários, foram os que ficaram com uma parte maior a ser paga. A gente havia combinado e previsto de fazer o depósito da segunda parcela no dia 20. Com muito esforço, a gente conseguiu antecipar para o dia 15. Né? Então, durante esse período todo, até agora, nós temos nos esforçado muito. O pagamento está agora e vai ser feito integralmente no quinto dia útil. Então, isso é algo que a gente trabalhou muito ao longo dessas últimas semanas. Reduzimos ainda mais os nossos custos operacionais e, enfim, conseguimos fazer a reserva de tudo que precisa para o pagamento sair em dia. 13º, nós temos duas possibilidades. Ou fazemos em duas cotas, novembro e dezembro, ou uma cota única no mês de dezembro. Nós estamos avaliando todas as situações para tentar atender dentro da lei, como qualquer uma dessas duas alternativas, fazer o pagamento. Vai depender muito, Valdir, e é isso que precisa deixar muito claro para as pessoas. A gente não tem satisfação nenhuma nessa dificuldade toda. A gente tem um trabalho grande, na verdade, para superar. A gente não tem prazer algum em falar, olha, precisamos parcelar uma parte. Na verdade, é uma condição da economia nacional que reflete nos municípios. E a prefeitura, ela, além da arrecadação própria, que vem do IPTU, que vem do ISS, ela tem os repasses, conta com os repasses do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios. Só para se ter ideia, esses dois recursos juntos foram 16 milhões a menos do que era previsto a prefeitura receber. Para piorar, porque desde o começo do ano a gente já vem trabalhando com um quadro enxuto, mas nos últimos meses a variação da previsão do que seria depositado através desses repasses, ela fica muito variável.
A gente tem uma previsão que vai depositar 1,5 milhão, acaba depositando 1,1 milhão. Acha que vai depositar 1.800, vem 1,2 milhão. É difícil de fazer um planejamento a curto prazo com essa variação que tem acontecido principalmente nos últimos 3 meses. Mas sabendo dessa dificuldade e trabalhando, enxugando cada vez mais a máquina, a gente passa esse final de ano e entra no orçamento 2016, se Deus quiser, com mais tranquilidade, trabalhando com uma perspectiva ainda mais redobrada de uma crise aprofundada, mas ajustando a cidade do jeito que ela precisa. Importante dizer que a cidade não para, né? A cidade mantém os seus serviços, muitas obras, e volto a me referir aqui, que são feitas com a participação da iniciativa privada, permitindo que a prefeitura não gaste dinheiro com essas obras e elas possam favorecer a população de Santa Bárbara. Essas obras têm acontecido e a gente tem conseguido, nessa relação com as empresas, né, que investem no município, essa relação saudável, honesta, a gente tem conseguido trazer muita coisa boa, fazendo com que a gente supere esse período de crise do Brasil todo de uma melhor maneira. Ô Denis, eu vi num Face de um colega radialista lá de Santa Bárbara que me parece que as viaturas da guarda estariam ficando estacionadas por causa de um problema de abastecimento de combustível. Chegou para você isso? De forma alguma. Isso não corresponde à verdade. Você chegou a ver essa informação? Olha, eu não vi o que você falou, mas eu tenho certeza do que a gente faz. Eu, por exemplo, hoje assinei um cheque para pagar combustível, faço isso todas as semanas. Uhum. Isso aí é mais aquele boatozinho que acaba acontecendo e que não corresponde à verdade. Pelo contrário, nós tivemos desde o começo do ano, como uma das medidas de austeridade, a cotização de combustível para toda a frota da prefeitura, exceto, evidente, os veículos que vão para outras cidades, como é o caso de ambulâncias, serviços na área da saúde. Mas, de um modo geral, uma cota de 20 litros por dia, o que faz, em média, qualquer veículo da prefeitura que ande dentro da cidade poder percorrer até cerca de 200 quilômetros por dia. Antes disso, havia um consumo desenfreado de combustível, que a gente não conseguia entender para onde ia tanto combustível. Hoje, muito melhor regulado, fazendo jus, né, à seriedade com o dinheiro público que a gente tem e tratando com respeito o dinheiro que é de todos os barbarenses. Então, não tem nada disso, não. Quem quiser passar no posto ali, é aquele posto da Avenida Monte Castelo, que é o posto que ganhou a licitação, tem combustível lá. E não tem nem essa conversa, realmente não confere a realidade, não, é especulação. Tá, eu queria só entender uma coisa, assim, a cidade está com tanta dificuldade, a gente ouve o pessoal falar, tem problema aqui, tem problema lá, colar, porque está ruim, porque... E aí me vem uma pesquisa da Isto É, e me aponta que a cidade está entre as 10 melhores cidades do país. É a 9ª cidade do país entre os municípios de médio porte. Isso reflete a realidade. É muito o pessoal falando sem conhecimento de causa. Olha, eu acho... E quando vai para a parte técnica, o número mostra que a situação é diferente? Olha, eu posso ser bem claro com você e com o nosso ouvinte que está nos escutando. Eu espero que você seja claro, porque a sinceridade é... Ô Valdir, o resultado da eleição em 2012, até hoje tem muita gente no meio político que não conseguiu absorver isso. Aliás, já tem vários candidatos declarados na cidade, né? Para a cabeça de algumas pessoas da política, do meio político, ainda não conseguiu digerir a ideia de que um cidadão que não disputou eleição para vereador, não disputou uma eleição para prefeito, que não tem padrinho político, né, que andou de casa em casa, gastou sola de sapato, com uma campanha enxuta, falando das suas ideias, falando das suas propostas. Para muita gente do meio político, isso ainda não caiu a ficha, de que era possível uma pessoa ser eleita pela franqueza das propostas e a simplicidade e a limpeza da sua campanha. Foi isso que aconteceu. Ficaram para trás alguns grupos políticos. E até hoje o pessoal não consegue enxergar nada de positivo em tudo que a gente faz. E olha que a gente faz muita coisa na área da saúde,
na área da educação, na área da saúde, existem dois mundos. Tem um mundo da política, né? Um mundo pequeno, onde o pior é melhor, né? E há o mundo real das pessoas que trabalham, que vivem, que moram nos seus bairros, que veem as coisas acontecendo, que vê uma área de qualidade de vida, de lazer, que vê uma melhora na saúde, que vê o seu filho dentro de uma vaga de creche, que sonha em ter ser sorteado numa habitação popular que está sendo construída. Enfim, esse é o mundo real. E é desse mundo real que a revista Isto É trata, né? Ela avaliou 212 quesitos de todas as áreas, na área social, fiscal, administrativa, enfim, saúde, educação, segurança, habitação, mobilidade, tudo que se imaginar, né? E Santa Bárbara ficou na 9ª posição entre todas as cidades de porte médio do país. É a 2ª do estado de São Paulo, né? Ficamos à frente de diversas cidades que durante muito tempo foram os maiores expoentes do estado de São Paulo. Santa Bárbara está à frente, né? E isso é uma publicação auditada por uma empresa que faz todo o cálculo de risco de diversos países no mundo, né? E pela revista Isto É, que não é qualquer coisa, né? É uma das mais tradicionais e respeitadas publicações que o país tem em toda a sua história. Fico contente com isso, não fico satisfeito, né? Fico contente, mas não fico satisfeito. Temos muito ainda para avançar, temos muitos desafios para vencer e temos muito trabalho para fazer. A gente continua firme, a gente continua com o pé no chão, fazendo a cidade melhorar, enfrentando os novos desafios, porque muitos desafios já foram superados. Eu costumo dizer, Wadir, que nós temos uma fotografia lá de 2013, quando a gente começou a trabalhar. Aquela fotografia era uma cidade que não tinha um projeto habitacional fazia 20 anos, era uma fotografia que tinha uma cidade que não tinha uma rodoviária ao longo de sua história inteira, que tinha uma fila de 1.400, falta de 1.400 vagas na área de creches, que tinha toda a sua rede de postos de saúde com a necessidade de reformas, tinha 12 postos de saúde, tinha um centro de especialidades caindo aos pedaços, tinha uma frota da saúde caindo aos pedaços com mais de 15 anos de uso. E hoje a gente faz tem uma outra fotografia. A cidade que tem uma rodoviária nova, como nunca teve, tem um programa habitacional em andamento e outros tantos ainda por vir, né, para ser concluído agora, nesse ano de 2016, 1.320 moradias. Nós temos das 12 UBSs, dos 12 postos de saúde, 9 deles reformados apenas nessa administração, 5 postos de saúde novos sendo construídos, um novo centro de especialidades que, se Deus permitir, vamos inaugurar até o final desse mês, uma nova frota na área da saúde, 1.200 vagas de creche criadas em apenas 2 anos e meio. Só para ressaltar, Valdir, ao longo da história inteira de Santa Bárbara, desde a primeira vaga de creche até o final do ano de 2012, foram criadas 1.502 vagas, ao longo da história inteira. Desde que nós começamos, só nesse período de 2 anos e 10 meses, nós criamos 1.200 vagas novas, praticamente dobrou. Então hoje temos ainda uma demanda a ser superada, mas temos projetos em andamento e vamos chegar. Hoje não é mais o grande problema que a gente tinha, eu ouvia isso em todos os lugares que eu ia na época de campanha, habitação, prefeito, olha, se for Denis, se for eleito prefeito, tem que fazer as casinhas, tem que fazer. Está sendo feito, vai ser entregue já em abril ou maio do ano que vem. Já estamos sorteando, inclusive. Vaga em creche também era outra reclamação, não tem mais. Algumas coisas na área da saúde, por exemplo, fila de catarata, Valdir. A gente tinha 2.500 pessoas na fila de catarata, de cirurgia de catarata. Nós zeramos essa fila em julho agora desse ano. Em agosto desse ano aqui, zeramos a fila para os procedimentos de glaucoma. Enfim, avanços, óbvio, que tem muita coisa para ajustar, muita coisa para melhorar. A saúde é uma área desafiadora em todo o país, e enfrenta grande dificuldade em todo o país. Santa Bárbara não é diferente, mas um a um esses desafios vão sendo vencidos, vão sendo superados e dão espaço para novos desafios. E é isso
o que representa uma cidade que cresce, uma cidade que se desenvolve. É trocar os seus desafios. Desafios que existiam, que foram superados e novos desafios que tem pela frente. E é assim que a cidade cresce, tendo desafios e tendo, evidentemente, um governo sério, responsável, que olhe para o cidadão e que leve adiante o cumprimento desses desafios.